Maravilha, pastor. Para quem não sabe, meu nome é Samela Saus, eu vou ser a host de vocês hoje. E então, já para começar, pastor Vanderlei, acho que antes de entrarmos a fundo, não é, nesse tema, o que é maturidade cristã? Como você vê isso como pastor dessa igreja? A maturidade cristã, ao meu ver, assim, em minhas palavras, né, é, é o nível que a pessoa alcança quando ela fica adulto na fé, né? Porque nós temos pelo menos, João escreve a respeito de filhinhos, pais, jovens, né? Então nós podemos entender ali três níveis de pessoas. Filhinhos, aqueles quando nós chegamos na igreja, né? E depois os jovens, quando tem uma meia idade. E depois os pais, quando nós já temos aí a maturidade, né? E essa maturidade, ela se revela, ela se manifesta através dos dons espirituais, dos dons ministeriais, através do compromisso com a igreja, com a palavra, o relacionamento com a palavra e o molde cristão, né? Quando nós recebemos o caráter de Cristo em nós. Então, nós estamos alcançando a nossa maturidade cristã. Né, lá? É, a maturidade cristã, ela é visível quando há o crescimento espiritual, como foi dito, o crescimento no caráter, esse aperfeiçoamento. E é sempre bom lembrar que nós somos chamados para um propósito. E o propósito é de que Deus vá trabalhando em nossas vidas de diversas formas, porque Deus ele tem muitas formas de fazer, de agir, e trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, fazendo com que a cada dia nós pareçamos mais com o Senhor Jesus Cristo. A nossa semelhança seja mais próxima dele a cada dia que passa. É isso que Paulo fala a respeito de não se conformar com este mundo, né? Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Não vos amoldeis, né? Não siga o molde deste mundo. Mas falando em maturidade cristã e do tempo de infância na fé, né? Quando eu cheguei à igreja, eu me lembro, ele é meu amigo até hoje, muito amigo seu também, Valdecir Honório. Sim, sim. Ele é muito alto, muito grande, né? E o tablado da igreja, o palco, a gente hoje fala palco, né? Onde fica o púlpito. Então ele ficava ali em cima. Então ele dava aquele homão grandão, né? Ele era presbítero, né? Presbítero, E os presbíteros na época sentavam nas cadeiras no púlpito da igreja, né? E eu me lembro, cara, que novinho na fé eu chegava ali e ouvia eles falando línguas estranhas e chorando e falando aquelas palavras gospel, né? O linguajar de igreja, né? E eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou ser desse jeito, cara, que negócio. Cara, que coisa linda esse homem falando essa língua aí, esse homem falando essas palavras. Meu Deus, eu nunca que eu vou ser desse jeito, né? Quem sou eu para ser desse jeito, né? E a gente tem aquela ideia assim, que quem está na igreja, quem é crente, né? Não erra, não peca, não tem fraqueza, não tem problema, né? E a gente vai crescendo na fé, né? Vai se aproximando do caráter de Cristo, né? Já vai entendendo assim como nós, a igreja, de um modo geral, né? O ser humano, como nós erramos, né? Mas eu me lembro que era engraçado, eu saí de lá assim, feliz por ter encontrado esse povo, né? Tão santo, tão abençoador, mas pelo outro lado frustrado, dizendo assim, cara, quem sou eu, né? Sou um nada perto desse povo aí, né? E é interessante. E a gente vai percebendo também que à medida que a gente vai desenvolvendo a maturidade, eu digo a gente vai porque é um trabalho em conjunto, né? Deus, primeiramente, agindo em nós, e nós, nessa aliança, nos dispondo ao agir dele, ao operar dele. É Deus que faz em nós, não somos nós, né? Mas há, sim, da nossa parte, esse querer, né? Uhum. Que a maturidade cristã, ela está muito ligada, aliás, propriamente à santidade, né? Que é um processo. E é interessante como a gente vai percebendo durante a caminhada, à medida que a gente vai crescendo, que algumas coisas que a gente achava bonito ou até queria, a gente já não quer mais. Já não. E outras coisas que a gente até achava estranho ou achava feio ou tal. E depois, então, a gente passou, puxa, isso é bom, é proveitoso e edifica, né? E essa mudança é justamente dentro do texto que você citou, não só ele, né? Romanos 12:1, né?
A mudança de pensamento, e essa mudança não é simplesmente porque eu acho que é assim ou eu quero assim, mas entendendo que os princípios de reino levam a mim e a todos, ou pelo menos pretendem levar nessa direção, a direção da santidade, direção do crescimento em maturidade. Exatamente. E falando de reino, né? Uma oração que é muito conhecida e se tornou até reza, né? Em outras religiões, é o Pai Nosso, né? E uma das coisas que essa oração fala é: venha a nós o teu reino, né? Então o reino é o quê? É a vontade de Deus, né? É o prevalecer de Deus na nossa vida. Mesmo que nós às vezes não queremos, ou custa entender, né, que é necessário, mas o reino é o reino. Então, quando Deus delibera algo sobre a nossa vida, assim tem que ser. E eu gosto muito do versículo de Provérbios 4:18, que fala que a vereda do justo, ela é como luz de aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, né? E é isso, quando nós nos convertemos, eu, por exemplo, nós nos convertemos numa igreja que falava muito em campanha de oração, corrente de oração. Você ora que Deus te dá. Então nós somos ensinados assim: orar e Deus dá, orar e Deus fazer, orar e Deus... Nós somos educados assim, né? E aí com o tempo você vai entendendo que não é orar e Deus dá, né? Mas é orar e Deus revelar o coração dele a nós, né? Por isso que o Moisés, quando Deus falou assim que: ô Moisés, você achou graça aos meus olhos, por isso eu vou mandar meu anjo acompanhar você, né? E ele disse: não, o anjo eu não quero, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Porque o anjo simboliza milagre, né? Os anjos são seres ministradores, né? Do povo de Deus na face da terra. Então ele traz aquilo que Deus ordena até nós. Ele lembra milagre, né? Moisés falou: não quero milagre, quero o teu coração. E a maturidade cristã, na verdade, é nos aproximar do coração de Deus, né? Nos aproximar da vontade de Deus, do caráter dele, da ideia dele, de quem ele é, de como ele age, né? O que Jesus faria, né? Como Deus faria, o que Deus pensa a respeito disso. E muitas vezes, quando nós vamos conhecendo a Deus, então nós vamos deixando coisas. E é por isso que o Paulo fala que, quando era menino, pensava como menino, né? 1 Coríntios, né? Coríntios, não lembro. 1 Coríntios, eu tenho na Bíblia aqui. Logo no começo, né? Não, é lá quando ele fala dos dons espirituais. Né? Exato, é 1 Coríntios 13:11, né? Quando eu era criança, eu falava como criança. Sentia como criança. Pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Então é exatamente isso, né? A gente vai conhecendo o caráter de Cristo, a gente vai conhecendo o caráter de Deus e a gente e muitas coisas a gente vai abandonando. Coisa que a gente achava importante, que a gente valorizava, e fala: não é por aí, porque Deus não está nisso, né? Essa não é a vontade de Deus. E uma das coisas que eu vejo assim, que Deus não está preocupado em responder tudo que a gente pede, né? Em dar tudo que a gente pede. Não é essa a ideia dele. A ideia dele é revelar o coração dele a nós, os mistérios dele, né? O pensamento, o que ele está pensando a nosso respeito. E é muito importante. Eu me lembro que no passado, quando a gente fazia aquelas tendas da bênção, tarde de bênção, noite de bênção, então a primeira coisa que a gente perguntava é assim: quem está feliz com Jesus, levanta a mão. E o povo levantava a mão. Eu, né? Aí um dia um pastor perguntou assim: quem está feliz com Jesus, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão e gritou glória a Deus, né? Aí ele perguntou assim: e Jesus está feliz com quantos aqui? Levanta a mão. Aí o pessoal já fica mais... mais ressabiado, como diziam os antigos, né? E é interessante isso, porque é claro que às vezes a gente fala assim: se eu pudesse resumir tudo em um versículo, mas acho que não é possível, porque se fosse, a Bíblia seria um versículo só, né? Mas a maturidade cristã, Paulo, Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado e vivo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a maturidade cristã é esse crescimento que nos leva a deixar de ser nós mesmos, deixar de ser eu, para ser o Jesus vivendo em mim e através de mim, né? E eu vou praticando aquilo que eu vou receber, aliás, que nós já recebemos da palavra de Deus, que está ali, né? Vivendo aquilo no dia a dia, se empenhando em viver, e nem sempre um dia a gente erra numa coisa, outro dia erra no outro,
mas deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Lá em Filipenses 2 fala isso. O de ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa obediência em servir, em viver dentro da vontade de Deus, que vai indicando, vai expondo essa maturidade de fé, essa vai maturidade revelando, cristã. né? Pastores, Revelando, né? uma pergunta aqui. Como que vocês acham que eu poderia identificar se eu sou matura ou sou imatura cristã, espiritual? Como que eu posso identificar isso? Então, no começo eu falei assim um tanto rápido. Na verdade, a maturidade cristã, ela vai se manifestando através da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Quando nós aceitamos Jesus, o que nós queremos? Muitas vezes. É difícil você encontrar alguém que fala assim, eu vou indo na igreja, fazer o que lá? Eu vou lá para conhecer Jesus. É difícil. Normalmente a gente vem porque alguém da família está nas drogas, alguém está falido. Alguém chamou, né? Alguém chamou, só por educação a gente vai e tal, né? Então a gente não vai lá, não vai. Pentecostal, né? Eu amo muito, eu gosto de profecia, gosto de revelação, gosto de visão, gosto de sonhos proféticos, eu gosto. Mas algumas igrejas o pastor fala, tem um anjo aí, todo mundo e às vezes nem anjo tem, né? Então, tudo que falam no começo, na chegada, a gente acredita, a gente deposita a nossa confiança naquilo ali. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que a Bíblia não... Mas vem cá, mas isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia fala contra isso. Então o que acontece? Isso já está manifestando o nosso crescimento na fé, o nosso crescimento no caráter cristão. Está nos definindo como realmente cristão, né? Então nós chegamos, filhinhos, aceitamos Jesus e tudo é bom, tudo é isso, tudo é aquilo. Ninguém erra, todo mundo é santo. Depois a gente vai ver que é possível o pastor errar, é possível o presbítero errar, um crente, um missionário, é possível o irmão, a irmã, é possível alguém fracassar na fé, é possível alguém estar muito animado hoje, amanhã está desanimado, pedindo oração porque não está pensando em chutar o balde, tudo é possível. Isso é maturidade cristã, nós já começamos a definir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é espiritual, o que é carnal. E eu penso que o Laco vai falar isso também, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas a respeito também a necessidade que nós passamos a sentir do envolvimento com os dons ministeriais. À medida que que nós vamos crescendo como cristão, como servo, a vontade de Deus vai se manifestar em nós. Qual é a vontade de Deus? Ganhar almas. Qual é a vontade de Deus? Salvar as pessoas, né? Salvar a humanidade. Na verdade, Deus quer que toda a gente se salve. Deus quer que toda a gente chegue ao conhecimento da salvação. E aí o que acontece? Nós passamos a ter esse desejo, né? Essa necessidade. Então quando você vê uma pessoa que já começa a questionar, eu acho que uma coisa bacana, é o crente, eu chamo de crente pensante, né? Já começa a questionar. E aí muitas vezes tem pastor que fala assim, não, isso é mistério, irmão. Isso é mistério, o que não está escrito, não está escrito, é mistério. Não é bem assim, né? Você estava dizendo aí sobre o que estava escrito, não estava escrito, e somando com isso, eu me lembrei de um episódio muito interessante. Você vai se lembrar disso. Hoje eu dou risada, mas na época foi assim, meio que traumatizante. A gente chega na igreja, na maioria das vezes, a gente não conhece a Bíblia, né? Exato. Eu não li a Bíblia. Quase sempre não conhece. Quase sempre. Eu tinha uma Bíblia grande em casa, nós tínhamos, né, da família, mas ninguém lia. Então, nós começamos a participar da igreja aí e tal, e eu já comecei a ler um pouco antes, mas alguns membros, você, por exemplo, já ia, né, e outras pessoas. E a gente acredita que todo mundo sabe o que está falando, todo mundo é idôneo, todo mundo é expert em Bíblia, né? Exato. E é onde às vezes a gente se frustra, porque eu lembro eu não lembro se foi uma irmã ou um irmão que falou assim, olha, não pode dormir sem camisa.
Eu lembro. Ou sem calça, sem pijama. Eu lembro, foi o irmão que falou isso aí. Porque senão o anjo não visita. Uhum. Eu não entendia bem o que era isso, mas eu imaginei, bom, um anjo visitar deve ser bom, né? Se é bom, eu quero, né? E aí, na época, a Vou gente vestir camisa. não tinha pijama, não tinha nada. Eu lembro que eu fiquei uns 10, 15 dias dormindo de calça jeans. Meu até Jesus. comprar um pijama decente para dormir, né? Correto, né? E depois eu fui conhecendo um pouco mais a palavra de Deus e eu vi que não tem nada disso de anjo visitar com camisa ou sem camisa. Tem a presença de Deus constante, porque o Espírito Santo mora em nós. Aham. Nós somos o templo do Espírito Santo. E não dependemos do anjo visitar ou não visitar hoje, amanhã. Hoje eu estou sem camisa, não vai visitar. Mas nós vamos entendendo e vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Então, o que indica a maturidade cristã? Eu acho que ser igreja indica a maturidade Exato. cristã. Uhum. E o ser igreja, ele derruba por terra essa divisão que muitas vezes nós fazemos. Eu sou uma pessoa aqui dentro do templo, entre as quatro paredes, sou outra lá dentro de casa, sou outro no meu trabalho, sou outro em tal lugar. Então, não. O ser igreja é você ser uma pessoa que se empenha em agradar a Deus, não por medo dele, mas porque você o ama e está numa aliança com ele. E ele te deu a oportunidade, né? Como resposta ao amor dele, agora É. você ama, não para pagar nada. Exato. Né? E aí começa em casa. Começa em casa. Não adianta eu ser igreja e ser a melhor pessoa do mundo aqui, dentro do templo, se eu não começar em casa sendo um bom marido, um bom pai, um bom filho, né? No caso, a gente que tem mãe, irmãos, etc. E aí, sempre lembrando que não somos perfeitos e temos a tendência de errar. Mas a questão é, cada dia menos, né? Então, como profissional, eu ser um bom profissional, como um consumidor, um bom consumidor, e aqui na igreja, falando de comunidade, porque quando a gente fala, igreja não é o templo, né? É a igreja do Senhor Jesus, o corpo dele. Uhum. Mas quando a gente se refere na questão igreja local, a gente está se referindo à comunidade cristã que nós fazemos parte. E fazendo parte de ser igreja também na comunidade que nós fazemos parte. Então, na comunidade, eu desenvolvo dons e ministérios, porque eles me foram concedidos para edificação, não é para eu estar em evidência, Exato. não é para eu me aparecer, não é para eu cultivar dentro de mim orgulho e etc. Mas é para a edificação do corpo, dons espirituais, né, ministérios, e Santidade, abençoo né? e sou abençoado, aqui Exato. dentro e lá fora onde eu estiver. Pastor, achei bacana você falar disso, né? De ultrapassarmos a igreja e sermos a mesma pessoa. Mas o que você acha? Quais são os fatores que me impedem de alcançar essa maturidade? Bem, são vários fatores, né? Mas nós poderíamos dizer, como já foi dito aqui, a falta de envolvimento com a comunidade, né? E é só irmos na contramão daquilo que nos faz crescer, né? O que nos ajuda, o que contribui para o nosso crescimento em maturidade cristã, em caráter de Cristo em nós, são as doutrinas espirituais, que são a meditação na palavra de Deus, as orações, os jejuns, né? O doar de si, o doar recursos, o estar com pessoas e etc. Né? Então, o que impede que alguém cresça em maturidade de fé? É o não exercitar as doutrinas espirituais. Então, a falta de conhecimento, e principalmente a falta de conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Porque sem o conhecimento da palavra, até mesmo o conhecimento sobre a pessoa de Deus, ele fica comprometido. Se eu não conheço a palavra, eu vou ter uma ideia totalmente equivocada, ou pelo menos equivocada, acerca da pessoa de Deus. E se eu não conheço o Deus que eu sirvo, que é o meu Pai, o nosso Pai, então essa imagem comprometida, ela vai prejudicar, impedir o meu crescimento em maturidade de fé. E uma das coisas que eu acho bastante interessante lá,
Eu volto a dizer isso aí. O envolvimento com a obra, né? Com a igreja local e com pessoas. Sim. Servir e fazer. Por quê? Quando nós nos dispomos a fazer algo, entrar no ministério, por exemplo, eu vou fazer parte do Ministério da Consolidação, fazer parte do Ministério de Ação Social, Louvor. Então, ele traz responsabilidade. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Isso me leva a estudar a respeito de. Isso me leva a orar por causa de, né? Então isso causa um certo temor. Agora eu vou lá na frente cantar. Poxa vida, eu vou jejuar esta semana então. Por isso que eu digo assim, o novo pregador, por exemplo, né? O pregador iniciante, né? Ele jejua muito e ora muito para as ministrações, para as pregações, né? Então isso aproxima esta pessoa, este ser humano, do Deus Todo-Poderoso, do sobrenatural, do celestial, daquilo que é espiritual de Deus. Ele aproxima. E quando você se aproxima, você vai crescendo, você vai melhorando. Eu gosto muito de uma frase assim, estou em construção. Então, quando nós temos essa ideia de que nós estamos em construção e de que as pessoas estão em construção, e de que o meu serviço serve para a construção, edificação da igreja. O meu serviço voluntário, o meu ministério, o meu fazer, né, o meu envolvimento com as coisas de Deus, traz a mim crescimento e promove o crescimento também da igreja, do corpo. Então isso é maravilhoso. E por isso que eu fico assim, desesperado para que as pessoas se envolvam com as coisas da igreja. Para que as pessoas, pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer, quero me envolver, porque eu vou ver o crescimento, né, dessa pessoa. O envolvimento, ele provoca paixão por aquilo, né? A paixão no sentido saudável dela, né? Filipenses 1:6, né? Aquele que começou boa obra em vós, fiel é para completar, ou ele há de completar. Não terminou ainda, né? Então, estamos todos em obra, e essa é uma das belezas desse processo de santidade e de maturidade. Então, é possível que, quando a gente fala em maturidade, a gente pensa logo assim, aquela pessoa é adulta. Então, a gente pensa num homem formado, numa mulher formada, né? Mas a gente precisa entender a maturidade também dentro das fases da vida. Então, por exemplo, é claro que a criança ela vai ser madura dentro daquela fase infantil. Até analisando isso secularmente, quase que não se aplica nisso, né? O adolescente ele tem condição de ter maturidade naquela fase, né? Como assim? Um adolescente que não é birrento, que não fica esperneando para ganhar as coisas, que entende que ele precisa estudar. Eu não gosto tanto de estudar, mas eu preciso, né? Em obediência aos meus pais, a necessidade, eu vou estudar. O jovem, né? Então, Paulo ele está preparando Timóteo para ser um pastor. E o Timóteo é jovem. E pelo que a gente lê, fica claro que ele era um jovem adulto dentro dessa fase da juventude, né? E depois ele se tornou um homem maduro e tal. Então, essa maturidade ela é gradativa. E nós podemos tê-la, e aí trazendo para o nosso mundo espiritual, então quando a gente se converte, a gente é o bebê na fé. Exato, que Paulo fala lá em Coríntios, né? Bebê na fé, criança, exato. E é alimentado com leite. Depois, à medida que vai podendo ter um alimento mais sólido, então vai mudando de fase. Jovens, eu escolhi. Né? Para os jovens, a gente pode dar o exemplo dos PlayStation, dos videogames aí, né? Então vai mudando de fase, a fase vai ficando mais complexa, mais difícil, mas também traz maiores satisfações, né? De ter conquistado e etc. Então é muito importante esse envolvimento, de um modo geral, a começar em casa, a igreja, trabalho e etc., onde nós estivermos. Por isso que Paulo em Romanos fala, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Então o viver é para Deus, abençoando pessoas. Pastores, bom, como você disse, né, foi relacionando todas as fases da vida, cada etapa, eu acho que a gente está vivendo numa fase muito complicada de ansiedade, e eu acho que todas as faixas etárias, né, por um lado, acabam
tendo essa ansiedade de alguma forma, e eu acho que hoje é algo assim, maior em todo mundo. Então você está ansioso com o trabalho, você está ansioso com o exame que você vai ter. Vocês acham que de alguma forma a ansiedade também entra como um fator que nos impede? Ou vocês acham que faz parte? E como que vocês veem esse fator da ansiedade? Bom, eu, nesse caso, eu sou um pouco radical, né? Porque eu digo assim, a ansiedade ela substitui a fé, o acreditar. Quando eu deixo de acreditar que Deus está agindo, Deus está fazendo, que vai acontecer no momento certo, que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá, eu me torno ansioso. Então, acho que quanto mais eu me desenvolvo no relacionamento com Deus, mais eu me desenvolvo na fé, com relacionamento com a palavra de Deus, mais eu vou acreditar e menos ansioso eu vou me tornar. Agora, é claro, uma pessoa ansiosa, ela não pensa direito, ela não age direito, né? Então, claro que vai ter as suas consequências, né? Eu entendo que a ansiedade tem alguns níveis, né? E dependendo de alguns níveis, do nível de fé de algumas pessoas, eu creio que ele não vai atingir um nível muito alto, um nível, às vezes, um nível descontrolado, um nível insano de ansiedade. Mas, por exemplo, nós estávamos fechados por algumas semanas, a igreja, o templo, né? Acho que deu um mês e meio, mais ou menos, né? Então, aí houve um movimento, né? Você esteve muito envolvido com isso, com outras pessoas, mexendo, fazendo galeria, pintando, limpando, etc., mudando coisas. E aí chega o dia do culto. Sim. Fica ansioso. Uma expectativa grande acaba que se torna uma certa ansiedade. Né? A gente fica um pouco nervoso e às vezes até inseguro com algumas situações. Sim. Então tem alguns níveis de ansiedade que eles são totalmente passíveis de qualquer pessoa, aceitáveis, né? Agora, é fato que a ansiedade tem atingido um nível muito alto em muitas pessoas, e isso a gente poderia citar aqui várias causas, mas a própria mídia, a própria televisão, a própria evolução da tecnologia hoje, a tecnologia é uma bênção, mas muitas vezes ela pode contribuir. É uma bênção ou não, né? Depende como é usado, né? Esse consumo descontrolado, ele gera em nós a ansiedade. E aí, o que isso tem a ver com a maturidade cristã? Que à medida que eu vou entendendo, que eu vou crescendo, e eu percebo que o meu viver não é meu, mas o viver é Cristo, e é Deus em mim, esperança da glória, e é o reino de Deus em mim. Então, bem, eu preciso de algumas coisas aqui da terra, inclusive a tecnologia, mas eu não preciso morrer por causa delas. Nem tudo que o mercado, principalmente o capitalista, né? E aqui eu não estou falando mal do capitalismo, porque eu acho que dentre os sistemas hoje, vou usar um termo aqui, menos pior, né? Que tem. Mas eu não preciso aceitar tudo que o mercado me oferece. Eu posso peneirar, eu posso selecionar. Olhando para a Bíblia, né? Olhando para o reino. O que isso vai ser bênção, vai ser útil. E não é tão útil assim, mas também não traz nenhum prejuízo. A questão é que, quando nós começamos a viver na dependência do mundo, aí nós vamos ter problema, inclusive a ansiedade. Por isso que João, lá, João capítulo 2, do 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, certo? Aí você pode dizer assim, pô, mas não posso amar nada que tem no mundo, ali não está falando do pecado, ali está falando de tudo aquilo que pode nos afastar, nos esfriar amor de Deus, com relação ao amor de Deus, à amizade de Deus. A natureza, por exemplo, ela é linda, né? Se você vai pôr a natureza no lugar de Deus, já não presta mais, né? Adorar a natureza como um Deus, por exemplo. Mas só voltando um pouquinho, quando nós falamos das faixas etárias, né? A criança, o jovem, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho, né? Nós precisamos, nós os pastores e também os crentes da igreja, os membros, né? Os nossos discípulos, né? Nós precisamos atentar para a mudança de nível, né? Sim. E uma das coisas que ao longo dos anos eu tenho percebido lá, que tem causado problema nas igrejas.
são exatamente as ideias, aquilo que nós pensamos no nosso nível de fé ou no nosso nível de maturidade. Então nós precisamos entender. O adolescente, por exemplo, quase sempre, o adolescente ele entra em conflito para passar para a fase adulta, para se tornar um jovem. Ele entra em conflito em muitas áreas da vida dele. Sim. Até alguém erroneamente diz assim, aborrecente, né? E depois o jovem, quando para se tornar adulto, há uma transição. Sim. Há uma transição. E alguém diz, talvez a psicologia diz isso, já não me lembro bem, mas alguém diz que a idade séria, a idade de um homem adulto é 40 anos, né? Então não sei até onde procede isso, mas eu aprendi isso em algum lugar. Então você percebe bem, para deixar uma faixa etária e alcançar outra, atingir outra, está falando de maturidade, né? Uhum. E cada faixa que você abandona, faixa etária que você abandona para atingir outra, pode haver conflitos. E normalmente há, porque há diferenças de pensamentos. Até eu brinco com os meninos do Jonathan esses dias. Falei, mas como a gente gasta dinheiro em supermercado e tal? Eu disse, bem-vindo ao clube, a vida adulta é assim, né? Sim. Mas tem que pagar o IVA, é a vida adulta, tem que pagar o imposto, tem que... as responsabilidades, tem que pagar seguro, tem que pagar para tirar a carta. Hoje eu tenho que fazer meu documento, eu tenho que pagar para tirar minha cidadania. Então hoje não sou eu mais que faço por eles é que fazem. Então existem algumas coisas assim que são novas e essa novidade pode causar conflito interno, emocional, né? Uhum. E na vida cristã, eu também tenho percebido isso. Então as pessoas vêm conduzidas muitas vezes por nós, que isso é bom, mas elas não podem ser induzidas por nós, né? Às vezes elas são induzidas pelo nosso jeito, pelo nosso falar, pela nossa ideia. Ela vai induzida ou conduzida, depois chega uma hora que ela começa a pensar, ela se torna um crente pensante. E aí vai chocar com algumas coisas que nós, nessa condução ou indução, que não, a indução não é boa, a condução sim, mas a indução não. Mas ele vai chegar num parafuso. E vai, mas o pastor está falando isso, mas não é assim. Poxa vida, pastor, eu não acredito desse jeito não, né? Que nem eu já falei muitas vezes com relação ao dízimo, né? Quem não der o dízimo vai para o inferno. Não é verdade, né? Então quando você chega na igreja e você ouve isso, você crê. Eu, por exemplo, acreditava. Eu não acreditava porque eu sempre... não acreditei nisso, mas eu vivi com igreja que acreditava que quem tivesse televisão ia para o inferno. Então nós tivemos que vender a televisão para testemunho de outros, mesmo sem eu aceitar, mas eu vendi para testemunho de outros, porque era pregado que ia para o inferno. Então quando nós atingimos essa maturidade cristã, essa maturidade espiritual, nós passamos a ter responsabilidade com a boa mudança. E aí que está o perigo. Porque nós começamos a entrar em conflito, em choque com as ideias do nosso pastor, da nossa liderança, da nossa teologia, da nossa doutrina de usos e costumes. E aí então nós começamos a confrontar as pessoas, começamos a criticar as pessoas, falar mal das pessoas que estão errando, dos nossos líderes, da nossa teologia, começamos a criticar isso tudo, e acaba que saímos da nossa igreja, vamos para outra, e acaba que outra igreja. E da outra igreja vamos para outra igreja, de outra igreja vamos para outra igreja. Então, de certa forma não, nós não estamos usando de uma forma positiva essa transição de cada faixa etária para uma faixa etária a um nível mais elevado. Pastor, e já aproveitando também que você entrou na questão de jovens e estamos falando sobre isso, temos uma pergunta aqui do David Mourinho. Qual é a vossa opinião sobre o porquê dos jovens estarem cada vez mais afastados da espiritualidade, pelo menos aqui em Portugal? Assim, tem muitos fatores, né? Muitos fatores que contribuem para afastar o jovem da igreja. Mas primeiro, aquela linguagem igrejeira que ela foi sendo ultrapassada, né? Então muitas coisas, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode luz na igreja, não pode pintar a igreja de preto, não pode ter fumaça na igreja, um aparelho de fumaça, não pode passar dentro da igreja, não pode se mexer
fazer tatuagem, não pode. E o mundo é muito veloz nas suas propostas, né? E Deus já falou isso comigo, inclusive, que o mundo ele é rápido e criativo. Então, todos os dias tem uma coisa nova. Todos os dias tem um jogo novo. Todos os dias tem um computador, uma versão nova de tudo, de telemóvel, de computador, de jogos e etc., de máquinas. Então, o mundo, de certa forma, assim, para a mentalidade humana, aquilo que está ligado com a mentalidade humana, ela é muito rápido e muito criativo e muito chamativo, enquanto que a igreja parece que não oferece isso. Então está aí a necessidade de nós oferecermos o evangelho como ele é, poderoso para transformar, poderoso para conquistar, poderoso para salvar, mas de uma forma sem o jugo, sem aquele dogma pesado da religião, sem aquele fardo desnecessário que foi nos ensinado, que foi passado a nós. Agora, só aqui para ouvir também o pastor Lércio um pouquinho, que é muito importante, nós precisamos entender assim, qual jovem que está desigrejado? O jovem que veio da família crente, que veio da igreja, que não podia bater palma, que não podia cortar o cabelo, não podia usar não podia usar um brinco, eu não gosto. Mas daí dizer que não pode, que é pecado, não posso dizer. Mas então nós viemos dessa igreja e plantamos isso. Eu me lembro quando os meninos, principalmente Eduardo é muito obediente, Eduardo é um santo de Deus. Uma benção. Mas ele é uma benção. Eu me lembro quando ele começou, uma vez ele pintou o cabelo. Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo ele aqui. Ó. Pintou o cabelo. Gente, eu queria matar o Eduardo e queria morrer junto com ele. Por quê? Porque para mim, um jovem menino que pinta o cabelo vai para o inferno. Vai para o inferno. Então você percebe? Normalmente o jovem desigrejado, é David que fez a pergunta? Sim. Ô David, na minha opinião, sim, tem muitos fatores, mas é basicamente isso, mas também, normalmente o jovem desigrejado, ele veio daquela igreja radical nos usos e costumes, que tudo mandava para o inferno. Agora você imagina, fica uma igreja muito chata, né? Você não pode fazer nada, nem se mexer direito dentro da igreja, não pode, né? Nós fazíamos um trabalho em Apucarana, na delegacia de lá. Nós Sim. íamos pregar, eu acho que 1 ou 2 vezes por semana, mas uma era certo. Era junto comigo ou era um trabalho que vocês Não, fizeram era na sede? Era outra que nós fizemos. Outro lá. que vocês fizeram, Isso. que eu ia toda quarta-feira. Isso. No meu caso. E aí você acaba conversando com os presos, né? Uhum. E aí você pergunta o nome. Os nomes são Ezequiel, Jeremias, Samuel, Mateus e por aí vai. David, né? São nomes. E aí sempre, você já fala. Vocês são sua família é crente? Né? Então, meu pai era, não sei o quê. O que acontece? As igrejas elas trazem um legalismo muito forte. O legalismo em si ele é ruim, né? Que a questão do jugo, né? Como você disse. Exatamente. Aí. Então entendem santidade como uma lista de coisas que não se pode fazer. Exato. Eu já comentei aqui. Uma vez eu perguntei para um grupo, né? O que eles entendiam por santidade, para escrever. E quase todos eles escreveram, santidade é não fazer isso. Uhum. Então, santidade não é o fazer ou não fazer. O santidade é estar nesse processo em que Deus vai trabalhando em nós. E a igreja está a passos lentos, mas está aprendendo agora a ter uma linguagem do jovem. Né? A falar, não é falar que o jovem quer ouvir, mas falar de um jeito que o jovem entenda. Exatamente. Porque todas as fases, falando de fase de novo, né, elas têm seus conflitos, conforme você já citou aqui. E um dos problemas daqueles que estão no nível adiantado, né, no nível superior, nesse sentido, né, já passou aquela fase. Fase. Ele despreza as lutas dos níveis anteriores. Até a gente fala, mas criança não tem crise, adolescente não tem crise. Eu lembro de pensamentos que eu tinha quando criança, medos que eu tinha, eu entrava em luta, ali com 8 anos, 10 anos, eu lembro até hoje, mas e quando eu for adulto, como é que vai ser? E na escola, como é que vai ser isso? E quando eu casar, sabe? Algumas crises ali existenciais que fazem muito parte da adolescência, dos jovens, né? E que muitas vezes as pessoas, e aí eu vou usar, parece que eu vou estar contradizendo, né? As pessoas mais maduras, elas desconsideram essas lutas.
Mas aí eu já vou dizer que... Mais antigas na igreja, na verdade. Mais né? antiga. E Porque não maduras. Né? Exatamente. Porque a pessoa madura na fé, ela olha para o seu próximo com amor. Exato. O amor ele tem empatia. E a empatia faz com que você e eu nos coloquemos no lugar daquela pessoa que está passando por luta, para entender o contexto dela, de onde que ela veio, por que ela está sentindo daquele jeito, para a gente conseguir ajudar. Não é simplesmente falar assim, esse cara está errado, essa pessoa está errado, está pecando e vai para o inferno. É muito fácil falar isso. Jesus não falou isso. Aliás, Jesus falava assim, duramente, com os religiosos, que conheciam a lei, conheciam a palavra. Testificava dele. Isso. Testifica dele. E, no entanto, faziam o contrário. Não conhece, né? Então, a igreja precisa, já tem começado a falar o idioma dos jovens, mas precisa melhorar ainda muito mais. E quando eu disse, os jovens também precisam ser orientados no sentido de amar os de mais idade, os pais, os avós, porque foi nos ensinado isso. Quando eu falei do cabelo do Eduardo, o Jonathan, outros jovens pintaram o cabelo, já usou brinco, alargador, tatuagem. O Eduardo tem as iniciais, acho que é Eduardo ou Jonathan, o Eduardo, da família, né, no braço e tal. Eu já cheguei a chorar por causa disso, de ver com tatuagem, de ver, porque eu achava isso, foi me ensinado isso. Mas à medida que eu fui alcançando a maturidade cristã e ministerial, eu entendi que, poxa vida, que isso? Aí eu lembro um dia que um dos dois pintou o cabelo e falou, e aí, pai? Ele chegou perto de mim e falou, seu cabelo tá fixe, seu cabelo tá bonito. Ele olhou assim, como assim? Tá bonito, pai, essa cor que você pintou aí. Sério? Foi sério. Você achou legal? Eu achei. Então você percebe isso? A minha maturidade me levou a entender que o pintar o cabelo ou fazer algo que no passado eu condenava, né? Não tinha nada a ver. Mas então os jovens precisam entender, esperar esse tempo de maturidade, de amadurecimento desse pai, desse avô. Porque às vezes ele é pai, mas não é maduro o suficiente. Ninguém ensinou a ser pai, né? Ninguém ensinou a ser pai. Às vezes é avô, mas não é maduro o suficiente. Ele vai achar que ter uma televisão, como no passado, ter uma televisão dentro de casa vai para o inferno. É certo que muitos programas de televisão ele tende a corromper os bons costumes, né? Isso é verdade também, né? Mas não que a televisão em si vai levar para o inferno. A televisão pode ser usada por tanta coisa bacana e especial, né? Então, uma das coisas que a gente pode pensar a respeito do jovem. Primeiro, nós temos que ter a maturidade de entender o jovem, que fase que ele está, que nível de fé, que nível de conhecimento ele está. Porque não adianta eu querer impor para ele, tem que esclarecer. E muito era disso lá. Não, é assim, acabou, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Mas quem falou que não pode ter tatuagem? Está escrito na Bíblia. Vai ler a Bíblia, seu miserável. E não é por aí. Então, quem sabe, se eu pegasse o texto que fala de tatuagem, fosse estudar com meu filho, eu ia entender e dizer, a verdade não fala o que eu estou falando. Está escrito aqui, mas não é... Não é bem assim que está dizendo, né? Né? Então, nós precisamos... Eu preciso entender que fase o meu jovem, o meu adolescente está vivendo. Mas o jovem e o adolescente ele precisa ter essa piedade até, essa misericórdia para com os mais idosos e entender que nós, se calhar, não alcançamos a maturidade necessária também para ensiná-lo. Eu me lembro uma vez que eu pastoreei uma igreja no Brasil, uma igreja até razoável, tinha para umas 600 pessoas na igreja, e uma jovem empresária, um casal empresários, na verdade, e esta jovem senhora falou assim, eu vou sair da nossa igreja, eu vou sair da igreja e vou para outra igreja. Eu falei, por quê, mano? Olha aí o perigo, né? A fase. Abandonando uma fase para alcançar outra, não canalizar bem. Porque a Bíblia não fala nada de calça comprida nem de saia. E a nossa igreja fala que se usar saia, se a mulher usar calça comprida, vai para o inferno. Então eu sou proibido de usar calça comprida, só posso usar saia. Eu vou sair da igreja. Eu falei assim, mas irmã, por que você não fica na igreja onde você foi chamado, onde Deus se revelou a você, e deixa de usar calça comprida só por amor aos mais velhos? Quando você chegou ali, havia uma igreja? Sim, havia. E esta igreja hoje, que é bonita, grande, essa igreja. E havia lá bancos? Sim, havia. Havia lá. E fui falando, né? Colunas de som, microfones, e pastores, e líderes. Sim, havia tudo. Sabe quem plantou isso tudo lá? Os velhos.
os idosos, esses radicais que estão recriminando você. Então, por amor a eles que plantaram tudo isso, para você hoje poder desfrutar, não dá para deixar a calça comprida e usar saia, até que eles entendam o erro que eles estão cometendo, que eles estão equivocados nesse sentido? Pastor, pensando assim, nunca ninguém tinha me falado isso. Pensando assim, é verdade mesmo. Eu vou ficar. Hoje ela é líder do grupo feminino da igreja lá, na mesma igreja. Hoje as pessoas usam calça comprida, inclusive no púlpito, para cantar, para pregar. Graças a Deus passou isso, né? Graças a Deus passou esse julgo desnecessário e equivocado, e ela continua na igreja. Então nós precisamos, só para reforçar, e não tem ninguém falando de sair da igreja, não é isso. Quem sabe alguém vai pensar, o pastor está preocupado com quem quer sair. Não é isso. Mas estou preocupado com quem pode se perder nessa transição de uma fase para outra. Sim. Precisa ser canalizado de uma forma boa, santa e coerente com a palavra. E buscar orientação dos pastores, discutir ideia. E quando eu digo discutir ideias, não está... eu não estou dizendo para confrontar os seus pastores, ou para afrontar os seus pastores, mas confrontar no sentido das ideias. Em amor, né? Em amor. Dizer, pastor, o senhor disse isso, mas eu li isso, entendi assim, como que é? E aí vocês vão conversar, vocês vão debater aquele assunto de uma forma gostosa, amorosa. Quem sabe o seu pastor vai aprender com você e vai dizer, meu irmão, meu jovenzinho, eu vou falar diferente a partir de hoje, não é verdade? Sim, sim. Pastor, eu achei bem interessante você ter comentado essas suas experiências, né? Até para a gente ter um pouco mais de noção do que pode acontecer. E eu queria perguntar para vocês quais são os perigos da gente não desenvolver essa maturidade espiritual? O que vocês acham que pode acontecer? O primeiro perigo que eu entendo é a pessoa ficar estagnada. Ela fica inerte, não evolui, né? E as coisas do reino, o reino de Deus, ele passa a ser indiferente. Porque aquele primeiro amor que a Bíblia fala, né? Então é aquela primeira experiência, e esse primeiro amor ele nunca deve se apagar. Mas à medida que eu vou ficando, vamos dizer assim, né? E eu não cresço espiritualmente, as pessoas não crescem em fé, não crescem em conhecimento da palavra, não cresce em oração, não cresce. Então ela começa a ficar inerte e aí começa a ir para trás. Começa a deixar de acreditar naquilo que acreditava, começa a deixar de ter interesse naquilo que teve quando chegou à igreja, né? E essa inércia, ela vai provocando uma frieza espiritual que acaba provocando muitas vezes um desligamento. E aqui eu não estou falando de um desligamento simplesmente de uma comunidade cristã, mas o desligamento do corpo de Cristo. Porque quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que a salvação ela nos foi dada, mas ela precisa que haja da parte de nós. Já nos foi dada, o sacrifício já foi feito na cruz, mas é preciso que haja da nossa parte uma perseverança. Então, no momento em que nós somos alcançados por Deus e salvos por Ele, nós não fazemos nada. Agora tem, se não me engano, a Spurgeon que diz, né, que a salvação é Deus nos tirar da lama e a santificação é Deus tirar a lama de nós. Então, Deus nos tira da lama, pecado, lamaçal de pecado, e agora, isso é salvação. E agora Ele vai nos tirar, eu falo que é embaixo porque é bem embaixo mesmo, né? Está no chão, prostrado, né? E agora que Ele nos tirou da lama, Ele vai tirar a lama de nós. O que é isso? Nós viemos de uma educação, de uma cultura, nós viemos de ensinamentos, muitas vezes ensinamentos cristãos ou religiosos, que não condizem com aquilo que as Escrituras dizem. Uhum. Então agora Deus começa, através da comunidade da qual nós fazemos parte, né? E é muito bom até usar o somos pertencentes, porque quando há esse sentimento de pertencimento daquela comunidade, a gente se sente em casa, se sente da família e se envolve mais, né? Então,
nós começamos então a se envolver e Deus vai trabalhando em nós, tirando a lama. O nosso jeito de falar vai mudando, o nosso jeito de pensar vai mudando, né? Mas é preciso continuar e crescer. É preciso acontecer. Então nós não podemos estar olhando, vendo a igreja da mesma forma que nós vimos há 10 anos atrás. Nós não podemos estar à parte como estávamos quando nós nos convertemos. Nós não podemos olhar sem misericórdia para as pessoas, sem amor, sem se envolver, como era 10 anos atrás, ou 5 anos. O processo ele é gradativo, ele é contínuo. Então, é por isso que aquele texto que você citou, né? É como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais. Então, começa pouquinho, aí o sol vai amanhecendo aos poucos, até meio-dia, né? Até se tornar o dia perfeito pela manhã, e depois ele vai ficando ainda mais forte. Então, é muito perigoso. A gente fala assim, eu quero ser crente, mas não quero me envolver com nada. Exato. Não significa que você tem que estar ali no púlpito pregando, ou cantando ali, né? Mas as pessoas podem se envolver com o reino de Deus de várias formas. Agora, fazer parte de uma comunidade cristã é fundamental para que haja esse crescimento. Senão, nós não somos ministrados, não aprendemos, não tem quem nos oriente e etc. Por exemplo, a gente ouve assim, eu não tenho recebido nada, não tenho sido pastoreado, mas não pertence a um grupo que é ministrado. Não pertence a líderes de célula, não pertence a grupo de homens, não pertence a grupo de mulheres, não pertence a professores de escola bíblica, grupo de jovens, louvor, não pertence a nada. Então não é ministrado. Se está fora de tudo, como vai ser ministrado? Então, respondendo assim da minha visão, que a Samela fez a pergunta, o que impede de se afastar de? Se afasta da palavra, se afasta da oração, se afasta do ministério, se afasta dos ministérios da igreja, se afasta do palco, da comunidade, os desigrejados. Meu amigo, vai deixar de crescer com toda certeza. Sim. Eu gosto muito falando de níveis, né? Acabamos falando muito sobre níveis. Henry Nouwen, ele escreve sobre a parábola de Lucas, do filho pródigo, que está lá em Lucas, se não me engano, capítulo 15. Né? Então nós vemos ali 3 personagens. E sempre a gente se identifica ou identifica alguém com o filho mais novo, que é o filho pródigo. Uhum. Que foi aquele filho que foi lá e pegou a herança antes do tempo e tal. E pródigo porque ele gastou de uma forma desordenada, não administrou, enfim, gastou tudo. Aí tem o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que ele não sai, ele não gasta nada que é do pai, mas ele também não tem intimidade com o pai. Ele está num nível, vamos dizer que ele está num nível a mais, né, do que o filho pródigo, mas na verdade ele não está. Então ele não gasta, mas ele também não é. Ele não tem, porque ele não entende a sua identidade de filho, e ele não é filho porque ele não entende essa identidade, não porque não foi lhe concedido o direito de ser filho. Né? É o filho legalista, é aquele filho que condena, que julga, que exclui. Não quero estar... Eu não estou nessa festa com ele, eu só estou onde ele não está, porque ele gastou tudo com meretriz e etc. E tem a terceira pessoa, que é o pai, que mesmo para o filho pródigo, com todas as suas falhas, ele está sempre disposto a receber. E quando o filho volta daquela desgraça toda, né, ele está ali no caminho, com os braços abertos, esperando o filho para recebê-lo e beijá-lo. E depois restitui tudo aquilo que o filho tinha perdido, né, de uma forma terrível. É o pai que vai até o filho mais velho, que não é rebelde como o filho mais novo, mas é um tanto rebelde porque ele está se excluindo da família. E diz, olha, tudo que é meu é teu, você é meu filho. E está disposto a amá-lo sem nenhuma restrição. Né? Então, só para a gente entender aqui, vou concluir essa parte. Qual é o nível que nós, ou que você está, você que está me ouvindo? Qual é o nível que nós estamos? Do filho pródigo? Do filho mais velho? Ou do pai?
Porque nós fomos chamados para sermos como criança, mas crescermos. E está na hora, talvez, de nós, como igreja, eu, você e os nossos ouvintes, a sermos mais pais do que o filho mais novo, o pródigo, ou o filho mais velho. É o pai aquele que abençoa e não espera ser abençoado. É aquele que dá e não espera receber. É aquele que perdoa e não espera ser compreendido, ser perdoado, e que simplesmente faz, né? Coloca as mãos sobre os filhos e os abençoa. Então, a maturidade é essa, em que nós vamos crescendo até nós estarmos agora agindo não mais como filho pródigo, nem o mais velho, mas como pai. Pastor, Né? eu quero aproveitar aqui, antes das considerações finais de vocês, para quem nos acompanhou até agora, deixe o seu like aqui para nos ajudar, para alcançar mais pessoas. Compartilhe essa live, vai ficar salva. Então, compartilha com todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais. E nos sigam também. Então, temos Instagram, @CCRCetúbal, no YouTube, no Facebook, né? Como vocês estão acompanhando aqui, nos sigam. E lembrando que domingo teremos o nosso culto ao vivo, presencial, real, oficial, Eita, às glória! 10 horas. Então, estão todos convidados. E é isso, agradecendo a todos. E passar a palavra para os pastores para as considerações finais. E falar de culto presencial domingo foi maravilhoso, né? A igreja toda com saudade, os irmãos todos com saudade do culto, da palavra, do louvor. Um louvor gostoso, poderoso, né? Uma palavra gostosa, abençoadora, toda a gente aí. E a gente via, assim, na cara um do outro, assim, o prazer de estar aqui, né? Sim, sim. Então, domingo nós temos mais um curso, já muita gente já agendado para domingo que vem. Então, quem não agendou ainda pode agendar, né, Laca? Ainda há esperança, né? Ainda há esperança. E eu queria, então, dar essa oportunidade, que as pessoas venham domingo, às 10 da manhã, onde nós teremos um culto presencial poderoso. Também estaremos na nossa rede social, divulgando, então, a palavra e também a denominação, a CCR Setúbal, né? Isso. Bom, esse tema é muito gostoso, mexe muito comigo, porque ele traz para nós lembranças e aviva em nós esses fatores tão importantes para o crescimento da nossa fé, né? E é interessante a gente ver, como a gente já disse aqui, que a gente, puxa vida, eu olho para trás e vejo quantos erros eu cometi, né? Nós fizemos tanta coisa, né? E é um para trás muito perto, na verdade. Um para trás muito perto, né? E eu agradeço a Deus pelas pessoas que tiveram paciência comigo, que me ensinaram, que seguraram a minha mão. Nós, né? Muitas vezes eu até corri delas, mas elas foram perseverantes, insistentes. Então, seja pai de alguém, adote um filho espiritual. E talvez você está procurando aquela ovelhinha assim que está com os pelos limpinhos, bonitinha. Não. Tem muita. Não tem essa ovelha, né? Não tem. Tem algumas com pelo um pouquinho mais bem cuidado que outras. Essa ovelha é miragem, né? Mas vá atrás daquela ovelha que está precisando mesmo, sabe? Conversar com alguém, receber uma oração, precisa de um ombro amigo para apoiar, para ser ouvido, né? A Gálatas 5 ou 6 diz que o amor se manifesta em que nós levamos as cargas uns dos outros, né? Então, se você quer amar alguém, ame, adote uma ovelha e carregue, ajude ela a carregar a carga, né? E essa conversa foi tão gostosa e passou tão rápido. Boa mesmo. Eu espero que tenha edificado vocês. E olha, só repetindo aqui, o que nos faz crescer em maturidade de fé são as doutrinas espirituais, o conhecimento, a leitura, a meditação, a prática da palavra de Deus, as orações, os jejuns, o congregar, o serviço, tá? Então não deixe isso para trás em segundo ou terceiro plano, não, porque é de importância, de suma importância para o nosso crescimento. Obrigado.